nos últimos dias, o nosso noticiário acompanhou de perto todo o trabalho de resgate daquele empresário, Maico Araújo dos Santos, que é o criador do Macaquides, e também do piloto, né, da aeronave, Ronald Menezes, da aeronave, não, perdão, da embarcação, gente, né? Eles ficaram cerca de 50 horas à deriva no mar. Ontem, inclusive, o Maico disse que está pensando em nem voltar a pescar, pelo menos por enquanto, viu? Tem novidades que ele pediu à companheira dele em casamento. Daqui a pouquinho a reportagem vai trazer detalhes aí desse pedido, mas olha, sobreviveram racionando água e comendo peixe que eles tinham pescado. Nós fomos até a Capitania dos Portos pedir orientações, né, de pessoas que fazem pesca, né, de pessoas que se aventuram nos finais de semana para passeios como este. O que a gente precisa de saber, que tipo de segurança a embarcação tem que ter, se acontece algum problema como o deles, que foi uma pane elétrica, né, o que a gente faz numa hora dessa? E conseguimos, é claro, nessa entrevista. Meu convidado, inclusive, já está conosco aqui na ponta da linha, o chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos aqui do Espírito Santo, é capitão de fragata Madison Vinícius Aguiar Siqueira. Comandante Madison, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Fernanda. É um prazer poder conceder essa entrevista e falar, né, com a população de modo geral da importância da segurança da navegação para quem vai se fazer ao mar. É isso. E eu gostaria, inclusive, dessas suas orientações. O mar não é para qualquer um, não, né? Pois é, Fernanda, eu vou aproveitar, pegar um gancho, né, no que você colocou aí de comentário, que aí o nosso pescador, ele disse que até tem um desejo de não voltar mais ao mar, né? Na verdade, ele pode voltar ao mar, sim, desde que ele execute, né, algumas precauções de segurança que eu vou passar para vocês agora, né, ao vivo, né? Então, o que Excelente. que acontece? A pessoa, ela vai se fazer ao mar, ela tem que estar preocupada em realizar uma manutenção correta da embarcação, para poder verificar se está tudo funcionando corretamente. Ela tem que ter a bordo todo o material de salvatagem prescrito pela capitania, pelas normas da autoridade marítima, por exemplo, os coletes, as boias, extintores, na validade, obviamente. Ela tem que respeitar a lotação da embarcação, né? Não pode estar com excesso. Ela, quando for sair, é interessante ela colocar também lá no Yacht Club, onde ela fica, a embarcação, ou a marina, algum condomínio, ela tem que colocar o plano de navegação que ela vai navegar e, de preferência, ela tem que fazer o uso do aplicativo chamado NaviSeg. Está disponível, né, para iOS, para Android, é um aplicativo que a Marinha utiliza, onde nós conseguimos monitorar todos aqueles que vão se fazer ao mar. Então, quando a pessoa, antes de sair ao mar, ela acessa o aplicativo, ela já consegue colocar as informações da hora que ela está saindo de determinado local, a hora que ela pretende voltar, e inclusive ela consegue lançar os pontos que ela vai passar ao longo da derrota dela, né, ao longo da navegação. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas quando eu sair ao mar, eu não vou perder o sinal de celular? Não tem problema, porque a pessoa, quando ela está em terra ainda, com o sinal de celular, ela lança lá os dados e essa informação já chega para a Marinha. Então, se acontece, por exemplo, como aconteceu com os nossos pescadores, a pessoa desaparecer, a Marinha tem a informação de qual foi a última localização que ela estava em determinado horário. Então, isso facilita muito as nossas buscas, né? E para finalizar ainda as orientações, se a pessoa vai conduzir a embarcação, que ela tem uma velocidade compatível com o local que ela está navegando, né? E uma coisa que a gente sempre enfatiza, se a pessoa vai pilotar a embarcação, ela não pode beber, né? Ela é o capitão daquela embarcação, isso é importantíssimo. Ela tem que manter a distância das praias e dos banhistas, né? E se acontecer um evento como aconteceu esse recente, ela tem que ser solidária. Se ela souber que tem alguém precisando de resgate, ela tem que prestar apoio, não pode ver alguém acenando, piscando luz e passar e deixar para a Marinha fazer o socorro, né? Ela tem que nos ajudar com isso. E, por fim, mas não menos importante, evitar poluir o nosso mar, né? O nosso litoral capixaba aqui merece respeito, né, Fernanda? É isso, comandante. Uma dessas dicas aí do senhor, eu queria até entender melhor, né? Eles saem de terra com um sinal de celular. Até onde, assim, eles conseguem de fato mandar mensagens? Porque no domingo, inclusive, quando eles não retornavam, os familiares disseram que eles tinham recebido uma última mensagem, mas não devolviam. Qual é o limite, de fato, assim, da comunicação entre quem ficou, a família que está aqui esperando a volta e eles que não retornam? Então, Fernanda, eu vou tentar fazer essa resposta, mas não é muito questão da Marinha, mais uma questão de telefonia móvel, tá? De Aham, operadora.
Então varia de operadora para operadora. Não tem como dizer agora qual seria a distância limite para a pessoa ainda ter sinal de dados para receber uma mensagem via WhatsApp. O que faz parte da cobrança da Marinha em relação à segurança é que a pessoa esteja atenta no canal 16 o tempo todo durante a navegação. O canal 16 é um canal que é guarnecido pelo VHF, que é um sistema via rádio. Então, nesse canal, a pessoa, se ela estiver atenta ali ouvindo, ela pode tanto ouvir um pedido de socorro para poder atender e ajudar alguém, como ela pode fazer um pedido de socorro para alguém. Então, a questão dos dados, né, que a família relatou, realmente aconteceu isso, em determinado momento o sinal deles recebeu mensagem, mas eles não conseguiram responder. E aí, para isso, a importância da pessoa ter um rádio operando, porque aí ela consegue, né, se ela estiver num sufoco, como foi o caso, passar um rádio para alguém, né, via VHF, e pedir o socorro para algum navio mercante que estiver passando, algum pescador que estiver passando. Então, assim, a prioridade em relação às seguranças, né, da autoridade marítima é o uso do rádio, tá? É claro que o celular ajuda, né? Mas como você mesmo colocou, não dá para ficar dependendo dos dados, porque depende de uma antena que está em terra, entendeu? Entendido. E aí, como é que vocês sabem que aqueles pescadores estão perdidos? Nós recebemos o pedido de socorro por meio da família no domingo, dizendo que eles deveriam ter voltado até às 18 horas e não voltaram para casa. Então, começamos o início das buscas, né? A primeira coisa que foi encontrada foi a viatura deles, né? Em praia, lá na praia de Anchieta, né? E os bombeiros nos ajudaram muito nas buscas, o Notaer também nos ajudou com a aeronave deles, a aeronáutica nos ajudou também por meio do Salvaero. Então, nós tivemos aí uma aeronave de asa fixa, uma aeronave de asa rotativa, né? Que é o helicóptero, nos ajudando nas buscas. Então, o bombeiro, ele recebeu a informação, né, que acharam a viatura lá na praia de Anchieta. Isso começou a nos auxiliar nas buscas. Olha, então eles saíram daqui. Aí começamos a verificar junto às colônias de pesca e ao pessoal que pratica essa atividade esportiva, que eles estavam executando uma atividade esportiva, né? Era Não era uma pesca, pesca, né? Isso. E aí começamos a sondar, né, quem conhecia a dupla que estava no mar, aonde eles poderiam ter ido pescar. Então, fruto dessa informação, começamos a traçar na carta os possíveis pontos de desaparecimento, né? E a partir desses pontos de desaparecimento, também tínhamos a informação de qual foi o último local que o celular deles, então foi substancial essa informação dos dados que receberam aí do WhatsApp, né, do aplicativo, ajudou nas buscas, porque nós começamos a colocar na carta a possibilidade da posição que eles poderiam estar à deriva. E aí, fruto dessas possibilidades de posição, a gente faz cálculos de deriva de acordo com a variação da maré, de acordo com o vento, com a influência da corrente. Nós fazemos cálculos e conseguimos fazer uma previsão de onde eles poderiam estar sendo para onde eles poderiam estar sendo arrastados, né? Então, nós colocamos esse tracejamento todo numa carta náutica e, a partir disso, a gente começa a utilizar os meios disponíveis. No caso, tínhamos 2 aeronaves e mais um meio da Marinha do Brasil, o navio Patrulha Gurupi, juntamente com a corveta Caboclo. Tá? Então, tínhamos 2 meios na área, né? Depois, um chegou mais próximo ainda do local de onde eles foram encontrados. Eles, no final das contas, vocês têm os dados aí, eles foram resgatados por um navio de apoio offshore, mas o navio da Marinha do Brasil estava bem próximo do ponto, né? Então, graças a Deus, eles foram encontrados, mas com relação à sua pergunta, é isso. É na carta náutica que a gente começa a traçar ali a operação toda e onde ela vai se desenvolver. E eles foram achados bem dentro da região onde a Marinha estava procurando. Olha que legal. O arrastados é literalmente, né? Porque deu uma pane elétrica, eles não tinham como se deslocar seguindo o planejamento deles. Exatamente. A gente fala a palavra correta, né, tecnicamente, é a deriva. Mas quando se fala arrastados, é isso mesmo. O intuito é a pessoa entender que o vento está levando a embarcação, porque eles estavam ali totalmente desguarnecidos de motor, né? O motor deu uma pane e eles ficaram realmente aguardando o socorro. Comandante, e a gente vem passando por alguns alertas meteorológicos, inclusive de ventos intensos. Isso piora ainda mais? Eles se deslocam mais rápido? Com certeza. Nós costumamos dizer, né, que a Marinha não vai ser acionada quando o mar está tranquilo, né? Geralmente a Marinha é acionada quando as pessoas
estão desaparecidas numa situação ruim. Então, por isso que nós enfatizamos que antes da pessoa se fazer ao mar, ela consulte as condições meteorológicas, perdão. Isso é mais do que uma obrigação, né? Isso é uma precaução de segurança para salvaguarda da própria vida da pessoa, né? Então, como você reforçou, Fernanda, quanto pior, né, a velocidade, a intensidade do vento, mais difícil é que aconteça o sucesso que nós tivemos aí em encontrar essa dupla de mergulhadores. Tá? Isso. E eles foram longe, hein? Chegaram no Rio de Janeiro. Perdão? Pode Eles repetir, por foram favor? longe com esse vento, né? Chegaram no litoral do Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Já estavam lá no estado do Rio de Janeiro, já tinham saído aqui da nossa área de jurisdição. E para quem está dentro dessa embarcação, comandante, o que a gente faz? Assim, o desespero toma conta, né, inicialmente, aí depois você tem que raciocinar. Como aconteceu com eles, né? Assim, graças a Deus, eles tiveram assim o pé no chão, né? Digamos assim, né? E conseguiram manter a calma, né? Porque eles imediatamente começaram a racionar a água, né? Porque uma das coisas que o corpo humano começa a sentir é essa falta da hidratação. Porque imagine, a embarcação deles não tinha cobertura. Então essas 50 horas que foram citadas aí, né, antes de começar a entrevista, uma parte dessas 50 horas é totalmente ao sol. Então imagine uma pessoa ficar o dia inteiro no sol e não ter uma água para beber. Então a hidratação é fundamental. Então a partir do momento que eles começaram a racionar a água, eles já começaram a aumentar em muito a chance de sobrevivência. E ainda mais como eles conseguiram absorver proteína, né? Porque eles pescaram e comeram ali o peixe que eles conseguiram encontrar, então isso facilitou ainda mais esse período aí de sobrevivência. Essa é uma das orientações de vocês, assim, leve comida e bebida o suficiente ou até mais? Com certeza. O quanto a pessoa puder ter de capacidade no barco, ela tem que sair de terra totalmente, digamos assim, com a dispensa, né? Dispensa, dependendo do que ela tiver lá no barco, cheia, com todos os alimentos possíveis, principalmente água. Ela tem que estar disposta ali a ter o maior número possível de litros de água a bordo da embarcação dela. Porque com comida a gente sobrevive um bom tempo, mas sem água não, né? Exatamente. É primordial que a pessoa tenha a possibilidade de se hidratar. Comandante, deve passar pela cabeça também deles na hora. O Michael, inclusive, disse isso, né? Eu pensei várias vezes em me jogar ao mar e tentar voltar nadando. Isso Olha, Fernanda, é arriscado, não é? a experiências, né, que eu tenho aqui de socorro e resgate, isso varia muito da condição física de quem está na condição de náufrago, né? Está sendo procurado como desaparecido. Então, assim, dependendo da distância de terra, o que é perigoso? A pessoa, no anoitecer, ela enxerga as luzes do continente, ela enxerga que tem uma cidade próximo dela, mas ela não consegue mensurar a real distância. Então, quando ela pula do barco e começa a nadar, achando que vai em direção ao continente, encontrar aquelas luzes e pedir socorro, na verdade, ela pode estar ali a 5 quilômetros de distância e já estando cansada, né? Depois já ficar o dia inteiro recebendo sol, numa situação de insolação. E ela fraca, e ela achar que vai conseguir nadar durante 5 quilômetros, uma situação até de atleta de provas grandes, né? Então, assim, dificilmente ela vai conseguir executar essa tentativa de nadar ali por 5 quilômetros até terra. E o mar engana, né? Quando a gente está a 5 quilômetros de terra, fica parecendo que, as luzes estão ali, a cidade está ali. Então, o que a Marinha recomenda? Tentar manter a calma e continuar no barco enquanto a gente está fazendo as buscas. Uhum. Pergunta aqui do ouvinte, se levar caneta laser ajuda, aquelas sinalizações também de pedido de socorro, o que é obrigatório e o que é adicional? Então, a obrigatoriedade de luzes de navegação, ela é para todas as embarcações, tá, que podem navegar à noite, que estão homologadas pela Marinha. E aí a pessoa tem que ter as luzes de navegação, isso aí é primordial. Tá? Então ela tem que ter uma luz lá que a gente chama de encarnado, na verdade é vermelha, né? E a luz verde, que elas indicam os lados da embarcação, tem que ter luz branca, tudo que eu estou falando depende do porte da embarcação, tá, Fernanda? Tá. Então é obrigatório, se a pessoa tiver sem as luzes de navegação, ela não pode se fazer ao mar. A questão da lanterna, do LED, do laser, o que quer que seja,
É interessante porque numa situação em que ela está vivendo ali de estresse, de socorro, ela começa a piscar, ainda que ela não saiba, né, o código Morse para piscar um SOS, quem estiver longe e enxergar que tem alguma coisa diferente ali no horizonte, ela pode ser resgatada porque a pessoa viu que tem uma luz piscando e pode ir lá, de curiosidade, olha, de repente alguém pedindo socorro. Então foi uma das coisas que aconteceu durante essas buscas, é que eles tentaram, né, se comunicar por meio de luzes. Pelo menos foi a informação que até o momento foi apurada, tá? Mas o inquérito continua em andamento, a Marinha do Brasil abriu um inquérito para apurar as causas do incidente e ainda está em andamento, tá? A gente ainda não tem ainda o fechamento de tudo o que aconteceu. Comandante, e se o barco virar, o que a gente faz? Olha, dependendo da situação, o barco virou parcialmente. Teve um resgate que foi efetuado há uns meses atrás, no litoral norte, ali meio norte, ali do estado, na altura ali de Jacaraípe. E o que aconteceu, né? Vou citar esse exemplo real. Os pescadores, o barco virou, mas só que ficou com uma ponta para fora da água. Então, uma das coisas que contribuiu para eles sobreviverem foi que eles ficaram agarrados nessa ponta do barco. E aí a pessoa consegue descansar um certo tempo, para não ficar o tempo todo nadando na água, tá? Então, se o barco virar pela metade, é interessante que a pessoa utilize ele como forma de boia para ela ficar um tempo ali tentando descansar. Agora, se o barco for totalmente a pique, né, como nós chamamos, for totalmente profundo, aí não tem jeito. Se ela não estiver usando colete, ela vai depender muito do porte físico da pessoa para que ela consiga ficar o maior tempo possível na água. Agora, Fernando, imagine a situação em alto mar, com o mar balançando bastante, o vento forte, mesmo que nós tenhamos 3 aeronaves, 3 navios buscando, é aquele ditado, né? É uma agulha no palheiro, Fernando, para poder achar uma pessoa nadando no meio do oceano. Meu Deus, eu estou me colocando aqui na situação deles e de vocês também, né? Desesperados em achar essa agulha, né? Sim, com certeza. E a gente continua, quando acontece isso, a gente continua buscando até encontrar. A gente insiste, né? A Marinha do Brasil envia todos os esforços e nesse caso específico a gente recebeu bastante apoio aí dos bombeiros, do Nota Air, da Aeronáutica. Então a gente, graças a Deus, encerramos esse resgate aí com sucesso e hoje os dois estão aí junto às suas famílias. Que bom por isso. Comandante, para finalizar, quando vocês decidem dar por encerradas as buscas, deve ser uma situação muito difícil para vocês, não? Olha, Fernanda, é interessante essa pergunta para a população entender. Não é que a Marinha está encerrando as buscas porque perdeu as esperanças de encontrar alguém, mas as pessoas às vezes não entendem a logística, né? Quando o navio se faz ao mar, ele tem uma quantidade X de combustível, uma quantidade X de água, uma quantidade X de alimento para os militares. Então chega uma hora que fica inviável a Marinha continuar por mais um período de tempo. Então o navio às vezes precisa voltar para a terra para reabastecer, para poder colocar mais alimento, colocar mais água. Então às vezes a Marinha tem que suspender as buscas, é um termo diferente, não é finalizar as buscas, tem que suspender para que o navio volte para o continente e se reabasteça de gênero alimentício, né, como eu falei, de combustível, de água doce, para poder voltar para as buscas. E aí, às vezes, a população não entende, acha que a Marinha não, mas a Marinha abandonou o pessoal desaparecido. Não, mas é porque fisicamente, né, tem horas que acabam as coisas que a gente está utilizando. A parte logística, não sei se eu consegui ser claro. Eu entendi. Vou fechando aqui, olha, com os nossos ouvintes, comandante, além te agradecendo também pelo tempo conosco, a Conceição lembrando, roupas mais fluorescentes assim ajudam na localização? Seria uma dica para quem vai sair para pescar e tudo mais? O que fluorescente? Perdão. Roupas, porque o colete já é, né, fluorescente? Sim, sim. A roupa fluorescente, ela vai auxiliar, por exemplo, numa busca noturna. Se a gente colocar uma luz na roupa fluorescente, a pessoa vai ser enxergada, né? Se ela estiver com a roupa comum, no escuro a gente não acha. Aí dificulta muito as buscas, ainda mais numa situação de mergulho, que eles costumam usar aquela roupa neoprene, que ela é preta, né? A maioria delas é preta. Então, assim, não tendo nenhum tipo de refração ali, fica muito difícil a gente encontrar alguém. É isso. Comandante, meu muito obrigada, viu, pela sua gentileza aqui conosco, hein? Nós também agradecemos, a Marinha do Brasil fica grata de poder disseminar essas informações, né, para o conhecimento da população e mostrar a importância. A gente está às vésperas aí da operação Navegue Seguro, que acontece de dezembro a março,
Então, assim, foi um bom exemplo que nós encontramos, né? Mas a gente aproveita esse ótimo exemplo de ter encontrado essas pessoas para divulgar essas informações importantíssimas para que isso não se repita, né, Fernanda? É isso aí. Comandante Madison, meu muito obrigada, hein? Bom trabalho para vocês aí. Ok, muito obrigado e bom dia.